Olá pessoal, vamos fazer mais alguns exercícios da trigonometria do triângulo retângulo. Alguns alunos me perguntaram o seguinte: professor, quando é que eu sei que eu vou usar seno, cosseno ou tangente? Quando é que eu decido quem é que vai ser usado? Se eu vou usar um ou se eu vou usar outro ou se eu não vou usar nenhum deles? Primeira coisa importante, se você for lá nos primeiros vídeos da trigonometria no triângulo retângulo, eu falei para você o seguinte: primeiro você tenta usar o teorema de Pitágoras. Se você não consegue usar o teorema de Pitágoras, você vai partir para a tentativa do seno, do cosseno e da tangente. Bom, mas como é que você decide se você vai usar o seno, se você vai usar o cosseno ou se você vai usar a tangente? Esses dois exemplos aqui são justamente para isso, para você tomar essa decisão. Eu vou tentar te ajudar a tomar essa decisão. Então, olha só. Coloquei aqui um triângulo retângulo e um ângulo de 45 graus. Posicionei o ângulo de 45 graus aqui em cima. Repara o seguinte: como a gente colocou em aulas anteriores, esse elemento aqui, ou seja, esse lado, está representando a minha hipotenusa. Lembra que a hipotenusa sempre afastada do ângulo de 90, né? Não pode esquecer isso. Primeiro você tenta sempre localizar a hipotenusa. Afastado do ângulo de 45 está esse cateto. Ora, se esse cateto está longe do ângulo de 45, a gente já viu em aulas anteriores que a gente classifica ele como cateto oposto. Então veja bem, eu tenho aqui duas classificações que já vão me dar a dica se eu vou usar o seno, cosseno e a tangente. Eu tenho uma hipotenusa e tenho um cateto oposto. Eu coloquei uma colazinha aqui do lado, uma observação, onde eu coloco todas as razões trigonométricas, ó, seno, cosseno e tangente. Então, se você observar, pela cola que eu coloquei aqui, quem trabalha com cateto oposto, que eu classifiquei, e hipotenusa, ao mesmo tempo, é a minha linha trigonométrica do seno. O seno é que diz para mim uma relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, eu já tenho a dica. Lembra, se eu classificar aqui errado, eu vou ter a dica errada. Então, se eu classifiquei correto, que isso aqui é o cateto oposto, isso aqui é a hipotenusa, a única relação aqui que trabalha ao mesmo tempo com o cateto oposto e a hipotenusa é o seno. Então, eu já tenho a dica que, nesse caso, eu vou usar o seno. Então, eu vou escrever aqui. Seno. Seno tem que ser de um ângulo. O ângulo que eu tenho é 45. Seno de 45 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, x sobre a hipotenusa, 6 raiz de 2. Eu não escolhi usar o seno. O problema acabou me impondo o uso do seno, porque o que eu estava trabalhando era o cateto oposto e a hipotenusa. Foi dado no problema que o seno de 45, eu tenho aqui as três informações, que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou usar a informação seno, porque foi a informação que melhor me atendeu nesse problema. Aqui a gente faz a famosa multiplicação cruzada. Então, eu fico com 2 vezes x, 6 raiz de 2, vezes raiz de 2. Eu gosto de mostrar essas operações aqui, porque vocês costumam ter dúvidas nessas operações. Então, eu tenho aqui 2x igual a 6 raiz de 4. Então, nós vamos ter 2x igual a 12. Por quê? Porque a raiz de 4 vale 2. 2 que multiplica 6, 12. Se 2x é igual a 12, é claro que x é 12 dividido por 2, que vale 6. Então, eu não optei pelo seno. Eu não tinha outra alternativa pelos dados que foram trabalhados aqui na figura. Vamos ver a segunda figura. Eu vou classificar aqui, ó, hipotenusa, né? Pela posição que ela está, ela é uma hipotenusa. Esse cateto aqui está próximo ao ângulo de 45. Se ele está próximo ao ângulo de 45, ele não é cateto oposto. Ele é um cateto adjacente. Ora,
Quem trabalha com hipotenusa e cateto adjacente na nossa cola aqui, quem é? Não é a tangente. Ó. A tangente trabalha com cateto oposto. Nem falamos de cateto oposto aqui. Só pode ser o cosseno. Só o cosseno trabalha ao mesmo tempo com o cateto adjacente e a hipotenusa. Lembra, primeiro sempre você faz a classificação. Então agora eu vou escrever cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente, olha aqui, ó, cateto adjacente x sobre a hipotenusa 5 raiz de 2. Cuidado, porque a hipotenusa ela sempre está no denominador. Tem aluno que às vezes troca isso. Você não pode trocar a relação. É o oposto sobre a hipotenusa, é adjacente sobre a hipotenusa. Se inverter, você vai errar o problema. De acordo com o dado aqui, o cosseno de 45, que é o que eu optei por usar aqui pela força do problema, é raiz de 2 sobre 2. Então, novamente, eu faço a multiplicação cruzada. 2 vezes x é igual a 5 raiz de 2 vezes raiz de 2, 5 raiz de 4. Já conversamos sobre isso aqui em cima. 2x vai ser igual a 10. Lembra que a raiz de 4 é 2 vezes 5, 10. Se 2x é igual a 10, claro que x é igual a 5. Então, veja bem, com essa aula a gente fecha todo o conceito da utilidade do seno, do cosseno e da tangente. Não esqueça, seno, cosseno e tangente só vai fazer sucesso se eu conseguir classificar quem é a minha hipotenusa, quem é o meu cateto oposto e quem é o meu cateto adjacente. Se eu vou falhar nessas classificações, ou seja, se eu não classificar isso de início direito, se eu não identificar direito isso aqui, eu não vou conseguir, não adianta saber as relações sem saber como é que eu vou encaixar os dados do problema nessas relações. Ok, pessoal? Continue acompanhando o meu canal. Quem não está inscrito no canal, se inscreva. A gente vai fazer várias aulas de revisão, tanto para o ensino médio quanto para o ensino fundamental. Um abraço, até a próxima.